como consequência, o apóstolo Pedro não foi mais mencionado no livro de Atos. Depois de Atos 15 não foi mais mencionado. E quando Paulo subiu a Jerusalém, que eu li aqui, né? Então nós vimos uma igreja que na fase inicial era modelo para todos nós, continua sendo modelo para nós. Aquela fase da igreja vigorosa, realização de prodígios e sinais por meio do Espírito. Irmãos, até vou aproveitar e falar uma coisa. Hoje de manhã eu estava falando para os irmãos cooperadores a respeito do também nós, graças ao Senhor, o Espírito está nos normalizando todas as coisas dentro da cidade de Jerusalém, depois dos muros levantados e as portas assentadas. Dentre todos os serviços normalizados, o Neemias se preocupou muito com o suprimento financeiro. Vocês repararam isso? Né? Ele acertou muita questão de ofertas, porque a casa de Deus, para continuar funcionando, o serviço, o sacerdócio, né, dos sacerdotes e dos levitas funcionarem, e toda a operação dentro de Jerusalém precisam de suprimento. E isso, irmãos, graças a Deus, Jerusalém foi se normalizando. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós falamos de recursos financeiros, parece que há em nós um bloqueio já na mente, e nós passamos a raciocinar com a maquininha de cálculo e fazemos cálculos muito certinhos, porque nós estamos acostumados a isso. Mas, irmãos, para as coisas do Senhor não tem que fazer cálculo. Você ainda, irmão, tem que seguir na simplicidade de acolher a palavra profética. Se o Senhor falou, as coisas vão acontecer. Vocês acreditam ou não? Atos 2, 43. O que aconteceu? Em cada alma, Atos 42, 2:42, perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aí é o carro-chefe, é que puxa tudo. A palavra profética puxa tudo. A comunhão sobre a palavra profética traz a saúde e uma vida normal na igreja. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque o Espírito Santo tinha autoridade, tinha liberdade. Aí, versículo 44 e 45, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmão, fazer um judeu compartilhar as suas riquezas com você é um milagre dos milagres, certo? E ainda vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Quer dizer, ninguém tinha mais preocupação de ser a minha possessão, a sua possessão. Eles estavam à disposição da obra do Senhor, da igreja do Senhor, para o que o Espírito precisar, pode usar. Nós não chegamos a esse nível ainda. Vocês perceberam ou não? Nós não chegamos a esse nível, mas pouco a pouco vamos chegar. Vamos chegar? Mudar a nossa cultura. Irmão, a nossa vida só faz sentido se eu estiver servindo para um propósito maior. E qual é o propósito maior? Fazer a vontade de Deus. Se eu estou em Jerusalém e eu quero que Jerusalém esteja funcionando normalmente para trazer o Senhor de volta, que a obra do Senhor avance e faça a vontade que ainda falta fazer. E para isso, irmãos, o Senhor vai precisar da nossa mão de obra, nossa energia e também dos nossos recursos financeiros. A nossa vida só tem sentido quando estamos sendo úteis na obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Do contrário, irmão, para quê? Para quê? Para que ter um carro a mais, ter uma casa a mais, ter uma propriedade a mais? Para que tudo isso? Não se leva nada no caixão. Só faz sentido, irmãos,
a nossa vida ser para o Senhor. Por isso, irmão, nessa conferência, nós vamos fazer uma consagração para o Senhor. Vamos assinar uma aliança com o Senhor. Pouco a pouco eu dizer para o Senhor: Senhor, ainda que do lado financeiro ainda não alcance esse ponto, mas nós queremos firmar uma aliança com o Senhor. Pouco a pouco o Senhor, com tua palavra, vem trabalhar no meu coração. Tá, é só isso que eu quero falar. Vamos lá, para voltar lá. Ó Senhor Jesus, os judeus crentes de Jerusalém estavam preocupados com a vinda de Paulo, né? Porque o que ele prega entre os gentios era não praticar a lei, não seguir mais a lei de Moisés. Isso vai colidir contra a orientação da igreja em Jerusalém na sua segunda fase. Vocês perceberam que agora, na obra do Senhor, nas igrejas do Senhor, há duas direções de obra? E só pode ter uma direção certa. Deus não pode trabalhar em duas direções. Deus só tem uma direção. Deus não pode ter dois evangelhos. Deus só tem um único evangelho, que é o evangelho de Cristo. Mas os de Jerusalém começaram a praticar outro evangelho. Isso é muito grave. Então, ó Senhor Jesus, esse é o pano de fundo que eu estou apresentando para vocês, para melhor você entender o livro de Gálatas. Agora, voltando para a segunda viagem de Paulo, eu vou falar quando é que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Na segunda viagem, vamos olhar ainda Atos 15, lá no ano 50, Atos 15. Depois dessa reunião em Jerusalém, eu até acho, sabe, que Paulo, para não criar mais problema, aceitou essa conclusão, essa decisão, principalmente feita por Tiago, e se comprometeu a levar a decisão de Jerusalém a todas as igrejas dos gentios. Para mim, irmãos, isso se tornou um problema. Porque Paulo teve que levar essa decisão de Tiago para as igrejas, mas nas suas epístolas você não vê nada disso, né? Então, aí quando chega no capítulo 15, versículo 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A partir da segunda viagem, ele se separou de Barnabé. A discussão foi o jovem João Marcos, né, que Barnabé queria levá-lo, mas Paulo não achava certo levá-lo, que havia desistido já na primeira viagem pelas dificuldades da viagem, né? Então eles discutiram e Paulo seguiu uma direção e Barnabé seguiu outra. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu então para Síria, Cilícia, e confirmando as igrejas. Aí ele chegou também a Derbe, a Listra, e ali havia um discípulo, Timóteo, e agregou a Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo foi grandemente aperfeiçoado por Paulo nessas viagens e se tornou o seu cooperador mais confiável, seu cooperador, né, mais íntimo dele era o Timóteo, tá? Aí, versículo 6: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vocês perceberam, não? Essa descrição, Paulo com Silas e Timóteo foram para Frígia, Galácia,
e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, quer dizer, descer ao sul. Eles estavam indo, de Jerusalém, de Antioquia, subiram, estavam indo a oeste, e eles queriam descer ao sul para a Ásia, e o Espírito Santo impediu. Você já pensou você ser impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra? No seu conceito religioso, jamais pregar a palavra estaria errado em alguma região. Você diz, não tem nada de errado eu ir lá pregar a palavra. Mas vocês viram que, irmãos, nós, a igreja no Novo Testamento, não seguimos as regras. Nem aquilo que você acha que é certo um cristão fazer, você tem que fazer, você tem que seguir, é o Espírito. Quem tem autoridade suprema na igreja, irmãos, é o Espírito Santo. Paulo queria descer ao sul, na Ásia, para pregar a palavra. O Espírito Santo disse não vai. E depois, versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, que é mais ao norte, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo pode impedir você de pregar a palavra? Pode impedir você para ir para um lugar pregar o evangelho? Mas impediu a Paulo. E o que fez Paulo? E tendo contornado Mísia, nós desceram a Troade. Quer dizer, eles não tinham outra opção, seguiram ao oeste, ao lado ocidental, a direção oeste, e não conseguiram ir para o sul, o Espírito Santo impediu. Não conseguiram ir para o norte, o Espírito de Jesus impediu. Eles foram até o limite da terra seca, é um porto, Troade, porque Troade já fica no mar Egeu, e atravessando Troade já é Macedônia. Então eles chegaram no fim da terra e não sabendo porque o Espírito Santo não os permitiram trabalhar ali. Aí naquela noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, por que eu estou lendo tudo isso? Eu quero mostrar para vocês que nós não seguimos mais a lei. Nós não seguimos nem o que nós achamos ser lógico na religião cristã. Até ser lógico no nosso conceito de cristão, de pregar a palavra. Irmão, nós somos totalmente governados pelo Espírito Santo. Principalmente aquele que quer fazer a obra do Senhor, não é fazer a obra pelo seu conceito do certo e errado. Muito menos você que é irmão responsável de uma igreja, continuar levando a sua igreja da maneira religiosa, da maneira do seu conceito. Irmão, nós não temos liberdade. A igreja é do Espírito, a igreja é do Senhor, a igreja não é algo do meu bolso. A obra do Senhor, da qual eu sou um dos responsáveis, mas irmãos, a obra não é minha, não é minha propriedade. Nós somos governados pelo Espírito Santo. Ele que tem que ter liberdade, ele tem que ter autoridade total, Então, irmãos, aí eles foram até Macedônia. Ó Senhor Jesus, isso que eu queria mostrar para vocês, nós, o Novo Testamento, nós somos aqueles que seguem o Espírito. E como segue o Espírito, hoje nós sabemos, é através da palavra, da palavra. Muito bem. Aí Paulo então atravessaram o mar Egeu. Eles foram até a primeira cidade da Macedônia, Filipos. Ali então, vocês sabem, já aconteceu, que ele encontrou com uma mulher que vendia pano, vendia púrpura, era tecido caro, e a Lídia e toda a sua casa, foram salvos e foram batizados. E eles foram
presos. E no cárcere, eles foram açoitados, mas Paulo e Silas estavam alegres. Irmãos, olha só, essa é a beleza de servir no Novo Testamento. Irmãos, nós podemos passar por sofrimentos, nós podemos passar por oposições, mas irmãos, o Espírito é conosco. Se você segue o Espírito é com você. Você não sente tristeza, você tem alegria. Os nossos comportores nas ruas enfrentam dificuldades, um sol escaldante, chuva, oposições, mas irmãos, eles têm alegria, porque o Espírito Santo é com eles. Irmão, nós estamos trabalhando com muita dificuldade, porque nós estamos no meio de lutas de reinos, 2 reinos. O império das trevas é muito forte nessa terra. Nós não temos força contra eles, mas graças a Deus, irmão, nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Estamos trabalhando com o Espírito Santo. Ele nos protege, Ele nos guia. Irmãos, Ele que tem autoridade, é a autoridade do Espírito Santo.